Bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo panorâmico de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. O propósito desse curso é que você tenha uma visão geral da Bíblia antes de estudar cada um dos seus livros individualmente. No programa de hoje continuaremos a estudar o primeiro dos 4 evangelhos, o Evangelho de Mateus. Há 2 coisas que eu gostaria de pedir a vocês antes de começarmos. Primeira, observe qual foi a estratégia de Jesus no Evangelho de Mateus. Já comentamos que Jesus foi um homem com uma missão. Ele sabia exatamente qual era a sua missão e cumpriu-a totalmente. No Evangelho de Mateus vemos que Jesus não foi apenas um homem com uma missão e uma visão de qual era ela. Ele foi um homem que tinha uma estratégia para a implementação dessa missão. Para ver no Evangelho de Mateus a estratégia de Jesus, observe quantas vezes Mateus conta que Jesus levantou seus olhos, olhou para as multidões com todos os seus problemas e compadeceu-se delas. De acordo com o Evangelho de Mateus, o olhar de Jesus para as multidões era estratégico. Vemos o primeiro registro disso no capítulo 4 de Mateus. Jesus estava ministrando para milhares de pessoas nos montes aos arredores do mar da Galileia. Quando Jesus olhava para essas multidões, ele via todo tipo imaginável de problemas. Hoje nossos problemas recebem nomenclaturas específicas, né? Doença mental, perturbações de guerra, doenças terminais e velhice e fraqueza. Essas pessoas estão fora do nosso foco e, muito frequentemente, nem pensamos nelas. Elas também estão fora dos nossos pensamentos. Naqueles dias, quando Jesus olhou para as multidões, ele viu estampados nos rostos das pessoas todos os seus problemas. Também está registrado que Jesus teve tanta compaixão delas, que chorou. O grego sugere que todo o seu corpo soluçou quando ele chorou pelas multidões e por seus problemas. Em Mateus 4, é a primeira vez que essa estratégia padrão aparece. Continuando a leitura, observamos que quando Jesus viu as multidões, subiu ao monte. O Monte das Bem-aventuranças, no mar da Galileia, onde acredita-se Jesus pregou seu sermão, e de lá ele foi para um monte mais alto. Em Marcos 3,13, conta-nos que Jesus fez um convite a algumas pessoas para que o seguissem para um outro monte, no qual imaginamos que tenha sido muito importante, e que ali houve o primeiro retiro espiritual cristão. Quando Jesus se reuniu com aqueles que tinha convidado, deu o seu ensinamento registrado em Mateus 5, 6 e 7, chamado de Sermão da Montanha, um dos discursos mais importantes de Jesus. A estratégia do ensinamento do Sermão da Montanha era simplesmente essa. Jesus estava mostrando àqueles a quem ele tinha convidado como eles poderiam ser parte da sua solução para todos os problemas que aquela multidão lá no sopé da montanha estava enfrentando. Ele lhes mostrou como poderiam ser parte da sua resposta. Por isso, quando Jesus olha para as multidões pela primeira vez e organiza o primeiro retiro espiritual cristão, encontramos um desafio e uma pergunta. Onde você está, hein? Muitos dos ensinamentos de Jesus apresentam 2 tipos de pessoas. O primeiro é formado por aquelas pessoas que são parte do problema, como as pessoas que estavam no meio da multidão. O segundo tipo é formado por aquelas pessoas que Jesus chama de discípulos, que foram treinadas por ele para serem parte da solução e da resposta para todos os problemas. Você também recebeu esse desafio. Você é parte do problema ou parte da solução, hein? Você é parte da resposta ou mais uma dúvida ambulante? Quando Jesus convoca o primeiro retiro espiritual cristão, ele também é estratégico. Jesus vê as multidões com todas as necessidades do mundo ali apresentadas, e depois se volta para os que ele chamou de discípulos e inicia o treinamento para que eles sejam resposta para as necessidades do mundo. Se você soubesse que teria 3 anos de vida e quisesse alcançar todo mundo com sua mensagem, o que você faria, hein? Jesus tinha 3 anos de vida e ele sabia disso. Ele queria alcançar o mundo todo com sua mensagem. O que ele fez então? Se você quisesse se tornar um executivo bem-sucedido, iria tentar um certificado de pós-graduação, não? Você seria instruído sobre os 5 passos do executivo eficiente, por exemplo. Analisar, organizar, delegar, supervisionar e agonizar. O executivo bem-sucedido primeiro analisa a situação, depois ele organiza os negócios.
Se o executivo for realmente bom, ele vai delegar responsabilidades para outras pessoas. Se ele não fizer isso, terá sempre que fazer tudo sozinho. Se ele delegar, pode prosseguir para o próximo passo, que é supervisionar. Depois de supervisionar, o executivo está pronto para agonizar, porque as pessoas nunca fazem as coisas do jeito que ele faria. Então ele senta e simplesmente agoniza, senta e chora. Ele não pode se intrometer e começar a fazer do jeito dele. Ele tem que deixar as pessoas cometerem seus erros. Ele tem que aprender a delegar para continuar no cargo. Uma vez vi uma charge que mostrava um executivo varrendo o chão e a legenda dizia: ele não aprendeu a delegar autoridade. Quando observamos a estratégia de Jesus no Evangelho de Mateus, vemos que Jesus sabia como delegar autoridade. Quando Jesus viu as multidões, ele analisou todas as necessidades ali representadas. Depois ele organizou o primeiro retiro espiritual cristão, que foi um exemplo da igreja. A igreja é um grupo de pessoas que se reúne ao redor de Jesus porque quer ser parte da sua solução e da sua resposta para os problemas deste mundo. É assim que devemos enxergar a igreja de Jesus Cristo hoje. Jesus organizou sua igreja. Junto com a organização da igreja, Jesus também delegou algumas pessoas desse grupo que compareceram ao primeiro retiro espiritual cristão. Depois Jesus supervisionou aquele povo durante 3 anos e depois os deixou e ascendeu ao céu. Faz 2000 anos que Jesus está agonizando por causa da sua igreja. Analise essa estratégia de Jesus no Evangelho de Mateus. Na primeira vez que Jesus vê as multidões, ele analisa e organiza. Quando Jesus encerra os ensinamentos de Mateus 5, 6 e 7, ele leva seus ensinamentos a um veredito. Jesus desafia aqueles que participaram do primeiro retiro espiritual cristão a assumirem um compromisso com ele, fazendo as seguintes perguntas. Você faz parte da multidão ou é um dos poucos a fazer parte da resposta e da solução? Você é um entre os muitos que acham que há sempre um caminho fácil para ser parte da solução? Ou você é um dos poucos que sabem que não existe caminho fácil para se tornar uma resposta e uma solução? Você é do time dos falsos ou dos verdadeiros? Você vai ser um discípulo fajuto e falso ou quer ser um discípulo autêntico e verdadeiro? Você é dos que falam ou dos que fazem, hein? Você vai ser uma pessoa de atitude ou de blá 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 religioso? Jesus sabia como desafiar as pessoas. Não sabemos quantos compareceram ao primeiro retiro espiritual cristão, mas ao final ele tinha apenas 12 seguidores que disseram: eu quero ser um dos poucos, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser uma pessoa que faz. Nos próximos versículos veremos que Jesus delegou aqueles 12 homens e fez deles apóstolos. O Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 36 registra a vez seguinte que Jesus olhou para o alto e viu as multidões. Jesus tinha acabado de voltar do primeiro retiro espiritual cristão e quando levantou os olhos e viu as multidões, voltou-se para aqueles 12 homens que tinham dito que queriam ser parte da solução e os comissionou para serem apóstolos, o que significa que ele os enviou como missionários. Jesus já tinha analisado, organizado e delegado. Jesus Cristo era um homem com uma missão. Ele tinha uma estratégia para realizar a sua missão. Nos capítulos 14 e 15 do Evangelho de Mateus, lemos sobre 2 ocasiões em que Jesus olhou para cima, viu as multidões e teve compaixão delas. Uma aconteceu logo após a outra. Nesses 2 casos, Jesus também toma uma atitude estratégica. O capítulo 14 registra o grande milagre de Jesus, ao qual nos referimos como alimentando 5.000 pessoas. Esse milagre não é o único registrado nos 4 evangelhos. Na primeira vez que Jesus alimentou as multidões, ele alimentou 5.000 homens e mais suas famílias. Na segunda vez, Jesus alimentou 4.000 homens e suas famílias. Certo estudioso afirmou que a importância desses milagres está no fato de terem sido mais do que simplesmente milagres. Eles também ilustram a visão missionária de Jesus. Esses milagres ilustram a estratégia missionária de Jesus. Sua estratégia é para alcançar o mundo. Na primeira vez que Jesus olhou para as multidões, elas representavam o mundo. Além de todos os outros problemas, elas ainda eram uma multidão faminta. Os apóstolos procuraram Jesus e disseram: essa gente não tem nada para comer, mande-os embora. Jesus respondeu: não os mande embora. Alimente-os
Vejam quantos pãezinhos vocês têm. Algo muito estratégico estava para acontecer. Jesus estava ilustrando a sua estratégia para alcançar o mundo. Jesus posicionou seus apóstolos entre sua provisão para as necessidades daquela multidão e a própria multidão. Jesus queria entregar toda a sua provisão para suprir as necessidades da multidão através dos apóstolos. Jesus não queria que sua provisão passasse diretamente para a multidão. Ele queria que fosse das suas mãos para as mãos dos apóstolos e deles para a multidão. Você acha que esses 2 milagres da alimentação dos 5 e dos 4.000 foram 2 milagres registrados nos 4 evangelhos e repetidos no evangelho de Mateus, porque representam uma visão missionária? É a estratégia de Jesus para alcançar o mundo perdido com o seu evangelho da salvação? Pense nesses milagres. O registro sagrado diz que havia 5.000 homens no primeiro evento, 4.000 no segundo, com possibilidade de mulheres e crianças também estarem lá. Isso significa que poderiam ser cerca de 20.000 pessoas. Você conhece alguma coisa sobre a indústria de restaurantes ou de alimentação? Qual seria a quantidade necessária de pão e peixe para alimentar 20.000 pessoas, hein? Você acha que Jesus sozinho ficou segurando todo esse pão e peixe em suas mãos? Você acha que seria possível que 12 homens pudessem segurar em suas mãos todo esse alimento de uma só vez? Parece óbvio que esse milagre tenha acontecido enquanto o pão e o peixe iam passando das mãos de Jesus para as mãos dos 12 e depois para as mãos da multidão. Não esqueça que Jesus disse: "Não os mandem embora, alimentem a multidão. Quanto de comida vocês têm?" Foi então que André encontrou um menino que tinha levado seu almoço, 5 pães e 2 pedacinhos de peixe. André trouxe esse menino e seu almoço para Jesus e disse: "Encontrei esse menino que trouxe um lanche, mas o que é isso para toda essa gente?" Jesus pegou os pães e os peixes do menino, abençoou-os e os deu aos 12 que passaram para a multidão. Quando foi que esse milagre da multiplicação ocorreu? Quando os apóstolos tiveram fé para começar a distribuir o lanche que o menino tinha trazido para uma multidão de até 20.000 pessoas. Foi aí que o milagre começou a acontecer. Esse milagre é semelhante ao que Jesus realizou transformando a água em vinho. Esse milagre está registrado no 2º capítulo de João. Jesus e sua mãe foram convidados para uma festa de casamento e quando o vinho acabou, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." É como se ela estivesse dizendo: "Faça alguma coisa." Jesus reagiu como se não fosse fazer nada. Mas sua mãe disse aos empregados: "Façam tudo o que ele lhes disser." Os potes vazios podiam comportar de 80 a 120 litros. E Jesus disse aos empregados: "Encham os potes com água." Assim que os empregados terminaram de encher esses potes com água, Jesus disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Jesus já estava mandando servir o vinho e provavelmente os empregados pensaram: "Ah, tá bom. Quer dizer que vamos ter que servir essa água que ele mandou a gente pôr nos potes, é isso?" O desafio de Jesus parecia ser: comecem a servir e a água se transformará em vinho. Depois que eles serviram o vinho, o encarregado da festa chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora, hein?" Esse foi um grande milagre. Mas quando esse milagre aconteceu, hein? Quando é que a água transformou-se em vinho? Quando os empregados serviram a água. Quando obedeceram em fé, eles creram. E quando os pães e os peixes se multiplicaram? Quando os apóstolos tiveram fé para crer que aqueles 5 pães e os 2 peixinhos poderiam alimentar milhares de pessoas. Quando eles obedeceram em fé, aí o milagre aconteceu. A estratégia de Jesus ilustrada nesse milagre foi: Jesus Cristo veio a esse mundo como Salvador. Jesus falou para o rabino em João capítulo 3 que ele é o único Salvador de Deus, a única solução de Deus, o único Filho de Deus. Jesus quer ser essa solução para o mundo. Ele quer passar essa salvação para o mundo através dos seus discípulos, através da sua igreja para o mundo perdido. Isso quer dizer, através de pessoas como você e eu. Jesus podia ter alimentado a multidão de qualquer outra maneira. Mas por que ele passou o alimento para os discípulos para que eles passassem para a multidão? Porque Jesus queria nos mostrar o que significa satisfazer as necessidades do mundo através da sua igreja,
através do seu povo. Jesus tinha analisado, organizado, delegado e agora estava supervisionando. Enquanto o alimento estava sendo distribuído, Jesus estava lá, supervisionando, para ter certeza de que aquela provisão iria de suas mãos para as mãos dos discípulos e delas para o povo necessitado deste mundo carente. Observe que esse padrão se repete no Evangelho de Mateus e culmina com o grande comissionamento, no capítulo 28. Durante 3 anos, Jesus tentou passar esse princípio para os apóstolos. Eles estavam estrategicamente posicionados entre Jesus e as multidões, e toda a provisão de Jesus para as multidões passava das mãos de Jesus para as dos apóstolos, para depois chegar às multidões. Jesus enfatizou pela última vez esse princípio quando fez o grande comissionamento registrado no último capítulo de Mateus. Jesus tinha sido crucificado e ressuscitado quando reuniu os apóstolos mais uma vez e lhes diz para irem para a Galiléia. Antes de ser crucificado, Jesus havia dito que os encontraria na Galiléia. Você faria planos para se encontrar com alguém se soubesse que seria executado? Jesus disse que os encontraria na Galiléia, e os apóstolos se lembraram disso quando ouviram que ele tinha ressurgido. 500 discípulos foram para a Galiléia e receberam de Jesus o grande comissionamento. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, disse Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Todos os evangelhos terminam com esse comissionamento e o livro de Atos, que é o livro histórico da igreja, começa com o grande comissionamento, mostrando-nos que os discípulos realmente foram a todas as nações da terra. Eles fizeram discípulos, batizaram, ensinaram a eles tudo o que Jesus tinha lhes ensinado. No dia do Pentecostes, quando surgiu a igreja com todos aqueles sinais e maravilhas, Pedro disse: "Vocês sabem quem fez tudo isso acontecer? Jesus, o homem que vocês crucificaram, que ressuscitou e está sentado à direita do Pai." Mais uma vez Jesus estava supervisionando e agonizando por causa da sua igreja. Ele ainda faz isso. A história nos conta todas as perseguições à igreja de Jesus que aconteceram, e ainda acontecem em várias partes do mundo, e por isso Jesus agoniza. Outro motivo que o faz agonizar é que sua igreja não é mais como deveria ser. Ela é superficial. E Jesus quer que ela seja uma organização missionária. William Booth foi o fundador do Exército da Salvação e trabalhou muito nas favelas de Londres. Ele costumava dar apelidos às pessoas que se convertiam e apelidou uma Sally de Boca Santa. Você deve imaginar por quê. Quando Sally Boca Santa se converteu, foi convidada a tocar bateria nas reuniões que eram realizadas nas ruas. Durante algum tempo ela ficou muito animada, mas depois não parecia tão entusiasmada tocando sua bateria. William achou que deveria dar-lhe uma oportunidade e durante uma das reuniões convidou Sally Boca Santa para dar um testemunho. Ela se levantou e começou a falar. Pessoal, vocês sabem que agora eu sou de Jesus. Antes eu dançava em bares, bebia muito e falava muito palavrão. É por isso que me chamam de Boca Santa. Mas sabe, desde que eu conheci Jesus..." Aí o seu rosto se iluminou e ela continuou. "Eu gosto de tocar essa... falou um palavrão de bateria." O testemunho não podia ter sido melhor. Só que William decidiu que da próxima vez instruiria melhor as pessoas antes delas dizerem qualquer coisa. Essa história é uma boa ilustração do que significa ser cristão, ser discípulo de Cristo. O que significa ser parte de sua solução e de suas respostas? Será que isso significa tocar bateria nas praças? Será que é isso que fazemos com a pessoa quando ela se converte? Entregamos a ela uma bateria e dizemos, toque? Será que é isso que significa ser cristão? Isso não é pouco? Não é raso e superficial? Resumindo, podemos dizer que vemos a estratégia de Jesus no final do capítulo 4, quando ele olha para as multidões e organiza o primeiro retiro cristão. Nos capítulos 5, 6 e 7, vemos qual foi o ensinamento de Jesus nesse retiro que resultou no recrutamento dos seus discípulos. Jesus iniciou seu ministério com um retiro e finalizou com outro registrado nos capítulos 13, 14, 15 e 16. O sermão do último retiro foi chamado de o Sermão da Última Ceia. Observe que quando Jesus via a necessidade das multidões,
ele intensificava o treinamento dos apóstolos, porque queria que eles fossem a solução e a resposta dele para o mundo. Se você entender esse padrão de Jesus, também entenderá qual era a sua estratégia. Na vez seguinte, em que Jesus olhou para a multidão, ele comissionou os 12 e iniciou o treinamento deles a fim de enviá-los. Durante os seus 3 anos de ministério, Jesus teve como principal missão treinar os 12. Jesus também alimentou 2 multidões de 5.000 e depois de 4.000 homens. Creio que, com esses 2 milagres, Jesus estava dizendo: vejam, eu tenho a solução e a resposta, e vocês devem suprir as necessidades desse mundo carente. A minha solução para os problemas do mundo passarão de mim através de vocês para as multidões. A estratégia de Jesus culmina no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, quando Jesus fala aos 500 discípulos depois daquele treinamento de 3 anos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E você, hein? Você é parte da solução de Jesus para esse mundo que está espiritualmente faminto? Ou você é parte do problema? Se você ainda é parte do problema, com fome espiritual, Jesus quer abençoar você e preencher sua vida para que você seja parte da solução. Portanto, venha a Cristo hoje, esse é o meu convite. E eu quero lhe convidar com muito amor para que você não perca o próximo programa e vamos continuar aprendendo coisas incríveis sobre Jesus Cristo. E Ele quer comissionar você para que você também venha fazer algo muito importante pela multidão, ou seja, primeiro pelas pessoas que estão à sua volta, quem sabe por sua família que está com fome espiritual. Eu espero por você no próximo encontro com a palavra. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.